Durante um bom tempo, a rodoviária municipal do Rio de Janeiro era o terminal Mariano Procópio, na Praça Mauá. Era um terminal muito pequeno para a imensa quantidade de linhas municipais, intermunicipais e interestaduais na cidade maravilhosa. Eram outros tempos, o aumento de empresas e linhas de ônibus era um fato recente e não havia muito tempo em que as linhas de coletivos cariocas se dividiam em trólebus, ônibus urbanos e lotações. O planejamento de reformas no transporte coletivo de Carlos Lacerda, várias ideias foram lançadas, já naqueles idos de 1962 a 1964. Muitos foram implantados pelo jornalista governador da Guanabara, como a construção de novas vias, como por exemplo o túnel Santa Bárbara e o viaduto 31 de Março, que juntos ligam a zona portuária Botafogo com acessos ao Catumbi, Avenida Presidente Vargas, Central do Brasil e Laranjeiras. A criação de novas empresas de ônibus e a reestruturação de suas linhas, o que inclui também uma mudança de seus códigos. Já se pensava na implantação do metrô nessa época e na construção de um novo terminal de ônibus estaduais e interestaduais. Aos poucos, mudanças ocorreram. O metrô levou mais de 15 anos para ser inaugurado e isso custou a demolição do histórico Palácio Monroe, antiga sede do Senado Federal, que até hoje deixou muitos amantes do patrimônio histórico indignados. As linhas de ônibus aumentaram o percurso. A Candelária deixou de ser destino final de muitas linhas repassadas para terminais no centro e a Praça da Bandeira só virou ponto final de apenas uma linha, a 624 Praça da Bandeira, Mariópolis. E o excedente de empresas cariocas terminou com a absorção de empresas nanicas como Francisco Sá, Tarumã, Lins, MEI e Caju, pelas empresas de porte médio. A rodoviária Novo Rio é um dos frutos desse debate durante o governo Lacerda, mas não foi ele quem implantou. Quando a Novo Rio foi inaugurada em 1965, Lacerda havia perdido seus direitos políticos no ano em que ele já tinha pronto em sua mente toda uma campanha para a presidência da República que foi abortada pelo prolongamento da ditadura militar instaurada em 1964. Acontece que a cidade maravilhosa cresceu e a rodoviária ficou parada no tempo e sendo responsável por parte do congestionamento no trânsito da região. Ela está totalmente enforcada entre o canal, a virada do porto e as construções que hoje perderam a finalidade de armazenamento, principalmente porque mudou o modal de armazenagem com o advento dos containers por serem caixas de armazenamento de fluxo de transporte rápido, ou seja, o período de armazenamento, de estacionamento rápido, necessita de espaços abertos e não de galpões. Os containers hoje são até frigoríficos com revestimentos especiais conforme as mercadorias que transportam. Há inclusive containers para o transporte de gases. Os containers podem ser guardados em pilhas que, conforme as mercadorias, podem ser grandes alturas,
Para tal, basta ter um pátio de armazenagem com capacidade de trânsito de carretas, o que não é o espaço que temos no entorno da rodoviária. Hoje já está previsto também a movimentação de contêineres no porto de Itaguaí, Sepetiba. O complexo rodoviário precisa ser revitalizado e nessa área dos galpões contíguos, a linha de trem que recebia diversos materiais junto à Leopoldina e, portanto, junto aos viadutos dos marinheiros e bem junto da Cidade Nova, precisam de investimentos da iniciativa privada para que a região se desenvolva e afaste o lado sombrio existente no local. Atualmente o lugar se deteriora, com um lado subhumano que restou aos desempregados que ficam a mascatear no entorno da rodoviária. Há um projeto de extrema importância para colocar a rodoviária em Irajá, o que é bastante razoável. Ficaria mais perto da demanda, dos bairros do subúrbio, dos entroncamentos da Dutra e da Rio Petrópolis, mais junto de Nova Iguaçu e Caxias e Campo Grande e Jacarepaguá. Este local tem um espaço físico e estrutural suficiente para possuir um terminal rodoviário de qualidade. E poderia também receber uma estação do metrô onde os passageiros fariam uma integração com a atual estação de Irajá na linha 2. Projeto que precisa sair do papel urgente, porque as cidades estão crescendo e está sendo criada uma megalópole e precisa de uma logística de deslocamento em massa eficiente. As megalópolis são o ponto crítico, inclusive ponto de grande acúmulo e fluxo de debates e consciência coletiva de debates do futuro. Por isso merece investimentos muito maiores para atender o crescimento da população. A situação do transporte no Brasil é caótica. Tem muitos carros e caminhões circulando pelas ruas e estradas do país e os investimentos em transporte coletivo são irrisórios. Precisamos de transportes confortáveis e rápidos, mas infelizmente nesse país, investimento em infraestrutura sempre fica em segundo plano. Temos que remodelar todo o entorno da atual rodoviária e do porto, pegando essa área dos galpões até a Leopoldina e fazer um bom investimento junto com a iniciativa privada, desenvolvendo e gerando empregos para os cariocas, revitalizando a região que se encontra abandonada pelos governos estaduais e municipais, e fazendo uma conexão com as estações do Estácio e da Leopoldina, criando um embarque e desembarque com os trabalhadores do local. Se melhorassem as outras rodoviárias de Nova Iguaçu e Caxias e as interligassem, seguramente a ideia de Irajá seria superada e assim a do Rio seria desativada com sucesso. Iríamos ter consequentemente um desafogamento do tráfego na Avenida Brasil, Rodrigues Alves, linha vermelha e amarela, pois os que querem a rodoviária em Irajá dizem que fica mais central devido à demanda e assim desafoga as rodovias. E os fluxos de pico, feriadões e fim de semana causariam um menor impacto na região. No
Rio de Janeiro e na maioria das capitais brasileiras, o serviço de transporte público é uma lotação mesmo. O passageiro paga caro para ser maltratado, mas isso pode mudar. A rodoviária Novo Rio, oficialmente Terminal Rodoviário do Rio de Janeiro, foi construída em 1965, estrategicamente localizada próxima ao centro e às principais vias de entrada e saída do Rio de Janeiro, Ponte Rio-Niterói, Avenida Brasil e Linha Vermelha. A rodoviária facilita a mobilidade da população a diversos pontos da cidade. O terminal ocupa hoje uma área de cerca de 28 mil metros quadrados, considerando o edifício garagem, e conta com 1.300 colaboradores trabalhando nas diversas frentes de serviços em atendimento ao usuário, sendo 310 atuando nas áreas operacionais, administrativas e de segurança. Pela rodoviária circulam em dias normais cerca de 50 mil pessoas e em épocas de feriados e datas comemorativas, esse número pode chegar a 80 mil por dia. No terminal operam 42 empresas de ônibus, com 51 bilheterias de vendas de passagens, 219 linhas, sendo 48 linhas intermunicipais, 165 linhas interestaduais e 6 linhas internacionais para 4 países. Recebe por mês 1.100.000 passageiros.